A gente tem dentro do processo do empreendedorismo no Brasil vários problemas. A gente pode pensar assim, em várias questões. A gente tem o poder público, que ele é um dificultador, né? Tem a própria visão da população em relação ao empresário. Eu vejo que ocorreu no decorrer dos anos uma deturpação, porque o empresário geralmente ele é tido como um mal, aquele que só quer ter lucro. A maioria das pessoas não vê o empresário como uma pessoa que gera renda, gera dinheiro para circular, gera emprego. E tem uma outra questão interessante que a gente observa, até a própria mídia acaba incentivando isso, o poder público participando disso. Por quê? A gente fala muito do dinheiro público. Roubaram dinheiro público, houve desvio do dinheiro público. Esse dinheiro público, que é da população, quem produz são as empresas. São as pequenas, as micro, as médias, as grandes. São as empresas que produzem esse dinheiro que é dito como dinheiro público. Ele é público porque o governo arrecadou da produção das empresas, mas ele só existe porque existem as empresas. E o que a gente observa é que não existe nenhum facilitador por parte do poder público com as empresas. Então, alguns exemplos são simples, assim, que aconteceram. Na época da crise, por exemplo. Nunca houve tanta fiscalização nas empresas como na época da crise. Então, no momento das empresas já eram ruins, eu não tive nenhum problema, mas eu vi muitos amigos que tiveram. Então, já estava no momento ruim e estava sendo multado ali porque chegaram na obra dele. Naquele momento, o funcionário tinha tirado o capacete e aí ele recebeu uma multa, ele já estava em dificuldade financeira, né? Então, começaram a exceder porque o poder público estava precisando de dinheiro. O empresário também precisando de conseguir gerir o negócio dele, e o poder público massacrando ele. Eu vi isso acontecer muito. Nessa mesma época eu vi outra coisa acontecer, que foi assim, a população de forma geral sabe, quem observou, que eram grandes empresários comprando avião com o BNDES, comprando fazendas, financiando obras gigantes com o BNDES, inclusive fora do país, com juros baixíssimos. E os pequenos empresários que estavam aqui na cidade, que precisavam às vezes de 10 mil reais para tocar e fazer o negócio dele continuar, outro de 20, outro de 50, não conseguiam o BNDES. Ele estava bloqueado naquele momento. Quer dizer, mais uma vez o poder público não olhou para as empresas. Alguns tinham, outros não conseguiam, mas por detalhes, às vezes, inexplicáveis, né? O indivíduo tinha hoje 300 mil de crédito, só que está na crise, voltou para 10. E, ao mesmo tempo, um grande empresário trocando de jato com o dinheiro do BNDES. Então, criou-se no Brasil, e isso é um detalhe para o mundo, né? Não tem interesse nenhum de falar mal do nosso país em nenhum momento, porque é onde eu vivo, onde eu gosto de viver. E acontece em alguns outros também. Mas uma separação. A empresa, o empresário, ele é um aproveitador. O poder público, agora ele tem a maior fama de corrupto, que usa o dinheiro do povo, e o povo fica nesse meio. As pessoas ficam nesse meio criticando, mas critica a empresa e critica o poder público. E existe uma distorção de valor, né? Dentro desse processo aí de Operação Lava Jato. A gente não pode hoje falar de empresa no Brasil sem citar. Observe que os empresários foram os primeiros a pagar, né? E eles têm que pagar porque eles se submeteram, ok, mas quem é pago com o nosso dinheiro para gerir esse dinheiro, né? São os políticos, e eles criaram um sistema de cobrança de propina. E eu fico pensando, e como reflexão, não quero fazer juízo de valor agora, se você é um grande empresário em algum estado do Brasil, vou evitar de citar até o estado, e tinha um empresário nessa situação, desenvolvendo o Brasil, sem usar nenhuma dessas empresas que apareceram na Lava Jato, e de repente, ele ali naquele grau de evolução, investindo, chega um governador para ele e fala, cara, eu preciso de 20 milhões de reais para fazer uma campanha e etc. Né? E ele fala, mas isso é ilegal. E ele vai falar, tá, é ilegal, mas eu preciso, e caso você não possa me ajudar, eu vou paralisar as suas obras. E aí esse governador manda os fiscais e eles param todas as obras e detonam a empresa do cara. Eu fico me colocando no lugar dessas pessoas assim, ele cedeu, mas qual que era o preço de não ceder? Perder tudo? Ir para a justiça e tentar provar que o cara fez isso? É tenso e é uma linha muito tênue aí entre a ilegalidade, a imoralidade e a necessidade do indivíduo, né? Mas vamos voltar para a realidade, né? Quem sustenta o Brasil são as micro, pequenas empresas. Então, como eu falei do poder público, que ele é um grande entrave, só que ele está na nossa convivência. Então, nós sabemos como ele é e nós temos que nos adaptar a ele do jeito que é.
né? Por enquanto, essa é a nossa cultura. E o empresário, a nível de Brasil, assim, muito mesmo, a gente andou conhecendo muita gente, ele tem alguns problemas básicos. O primeiro é não planejar o negócio. É uma característica das pequenas empresas. Ele sai de uma empresa ou tem uma herança e fala, vou montar uma empresa. De quê? O que está dando dinheiro? Então, o primeiro fato, né? Não, estão falando que padaria está muito dinheiro na minha cidade. Ele vai lá e monta uma padaria, sem entender nada de padaria. Então, se planejar e fazer algo que gosta e que entende, é um fator assim, preponderante. Uma outra questão, ainda dentro dessa questão do planejamento, é a montagem do plano de negócio. A maioria não monta, mas tem aqueles que montam, só que eles fazem o plano de negócio. E quando você vai no plano de negócio determinar a possibilidade de faturamento, esse tipo de situação, você acaba sendo tendencioso ao fazer. Você não é um profissional. Aí você vai lá, eu acho que eu vou faturar 50 mil. Está baseado em quê? Baseado no que meu amigo falou, que meu vizinho falou, ou naquele negócio do outro lado da rua. E isso é muito empírico e pode não dar certo, né? E a maioria das vezes não dá. A gente tem hoje 65% das empresas fechando no primeiro ano de abertura. E quando fecha uma empresa, acaba um sonho, acaba o dinheiro que o cara tinha. É um processo mais de tristeza, né? De morte súbita, do que, na verdade, um simples processo de um fechamento de uma empresa. Porque ali vai um sonho, vai uma família inteira, né? E isso gera uma tensão muito grande. E dentro da empresa, o indivíduo que consegue montar e está ali no passo a passo, outros que já estão há muito tempo, falta gestão. A gestão é a maior dificuldade. Por quê? Você não tem dentro da escola, né, da universidade, aula de gestão para pequenas e médias empresas, para microempresas. Porque todos os livros que a gente lê dos maiores autores, das maiores autoridades do marketing, da gestão, elas te preparam muito bem para você ser um bom funcionário, um bom executivo de uma grande empresa. Só que não te ensina a gerir um pequeno negócio, onde você tem que gerir uma pequena equipe, tem que pagar impostos, tem que pagar a conta de energia, tem que estar atento a todos os detalhes, né? Você não tem recursos, você tem que pegar o que não existe e transformar aquilo em algo que produza dinheiro, né? E que faça o negócio render. Então a gestão hoje eu vejo como o maior problema das pequenas empresas. Então o empreendedor ele tem essa característica mesmo, ele tende a ser solitário, ele fica com aqueles problemas dele de forma, né, ele está sozinho, se ele levar isso para casa ele pode gerar problemas em casa, às vezes ele não quer levar, então ele é solitário no caminho dele, né? Todo mundo apoia quando ele fala que vai montar, porque eu vou montar um negócio, todo mundo acha legal, é amigo dele. Agora, entre montar e fazer dar certo, a distância é um pouco grande. E quem vai ajudá-lo depois? Eu entendo que a melhor forma hoje de você conseguir gerar crescimento e gerar aprendizado para essa gestão é o corporativismo mesmo, essas pessoas se juntarem em grupos de mentoria, em grupos de mastermind, e terem essa humildade primeiro e essa tranquilidade. Porque a gente observa nas pequenas empresas e em algumas cidades que eu conheço, que existe uma concorrência entre as empresas até que não são de áreas afins, né? É um querendo ir mais do outro, não querendo saber do problema do outro. E, na verdade, o problema de todos praticamente é o mesmo, né? Porque dentro desse processo da gestão, existe a venda. E venda é uma grande problemática, como vender mais. E eles começam a gerar um pouco de concorrência entre eles. Então, se houver um corporativismo maior entre os empresários, os pequenos empresários principalmente, eles vão conseguir sair na frente. Porque a troca de informações gratuita para contribuir com o outro gera crescimento inevitavelmente. São pessoas igual a mim, né? E outras que já estão Brasil afora, tentando trabalhar a questão do mindset, da mudança de pensamento, da mudança de comportamento. As pessoas que ficam retraídas quanto a isso, ou elas vão quebrar em algum momento, ou elas não vão crescer nunca, né? Porque não existe uma outra forma hoje de crescer a não ser o corporativismo. Não tem outra forma. Então a troca de informações, a troca de ideias sobre o seu comércio, sobre a sua região, sobre o que pode ser feito para melhorar, é o que tem poder, é o que gera desenvolvimento de verdade. Participar dos grupos foi uma descoberta para mim, porque eu também tinha a mentalidade de ficar com os meus problemas sozinho, né? E eu estou falando pela própria experiência, passei por esse caminho. E participar dos grupos foi fantástico porque a gente chegou um pouco desconfiado, mas foi uma proposta na época. E pessoas do Brasil inteiro, do ramo imobiliário, que foi o primeiro grupo.
A gente trocava ideia e tinha um direcionamento de conteúdo, mas cada um fazia alguma coisa diferente na sua região. E a gente começou a aplicar isso e criar um modelo, né? Não definimos um modelo, um protocolo de atuação, mas criamos um modelo. E cada dia que eu voltava de um encontro, mudava alguma coisa na imobiliária. E a gente viu que tudo foi mudando, porque gestão de equipe, forma de venda, gestão de vendas, aumento nas vendas. E o que eu percebi nesse grupo é que todos cresceram. Não teve ninguém que passou pelo grupo e saiu com a vida da mesma forma. Cresceram como pessoas, como empresários e nos resultados. Então, essa troca de ideias, nessa época, foi uma seleção também do Mastermind, do mercado imobiliário, e foi escolhido aí as pessoas que eles entendiam ter mais destaque no mercado e etc. Fui escolhido aí, na verdade, nem sei porque, eu era bem novo na área, mas fui escolhido. E o resultado foi fantástico. Construção de conhecimento. Porque, como eu disse, você não vai achar um livro que te ensina a gerir um pequeno negócio de verdade, não. Tá? Tem alguns bons livros que dão uma ideia, mas o dia a dia, os detalhes não estão nos livros. Esse que é o grande lance. O que você consegue fazer que não existe em lugar nenhum, porque a necessidade te trouxe essa ação. E trocar essas informações é poderoso, muito poderoso.